Graça e paz, tudo bom com vocês? Hoje, na lição número 1, que nós estamos estudando a quarta parte das lições do Evangelho segundo João. E hoje, na lição número 1, o título é A Conversão de Pedro. É o terceiro tópico. E a pergunta diz: após negar o mestre pela terceira vez e ouvir o canto do galo, do que Pedro se lembrou e o que fez? Você encontra a resposta lá no livro de Marcos, capítulo 26, no verso 75. Aliás, no livro de Mateus, no capítulo 26, no verso 75. E no livro de Marcos, no capítulo 14, no verso 72. Que diz assim: E lembrou-se Pedro da palavra de Jesus, que lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Já Mateus diz assim: E o galo cantou segunda vez, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, que disse: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E retirando-se dali, chorou. Então, Pedro, ele havia conjuramento, degradantes, com palavras degradantes, dito que não era discípulo de Jesus. Ele se misturou ali com pessoas escarnecedoras para não parecer um discípulo de Jesus e negou a Jesus. E agora ele lembra disso, Quando ele ouve o galo cantar, ele lembra que Jesus tinha dito que antes que o galo cantasse, ele iria negar, antes que o galo cantasse 2 vezes, ele iria negá-lo 3 vezes. E nesse momento ele sai desesperado, ele chora amargamente, sofre muito pelo que fizera. Olha o que diz o texto. Pedro mal havia acabado de proferir aqueles juramentos degradantes e o canto estridente do galo ainda ecoava nos seus ouvidos, quando o Salvador desviou o olhar dos juízes irados para encarar diretamente seu pobre discípulo. Ao mesmo tempo, os olhos de Pedro também encontraram os do Mestre. Naquele semblante gentil, o discípulo leu profunda compaixão e tristeza, e não encontrou ira alguma. A visão daquele rosto pálido e sofredor, dos lábios trêmulos, daquele olhar de misericórdia e perdão, atingiu sua alma como uma flecha. A consciência se despertou, a memória se ativou. Pedro recordou sua promessa de poucas horas antes, de que acompanharia o Senhor até a prisão e a morte. Pedro agora via que ele, que achava que conhecia o Mestre, não. O Mestre é que conhecia ele, conhecia o profundo da sua alma, conhecia até que ele era falso nas suas promessas, E isso fica para nós como um exemplo de que a orientação do Senhor de orar e vigiar, que foi o que ele fez lá no Getsêmani, que foi para onde Pedro foi chorar amargamente, é um conselho para que nós não venhamos cair em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se Pedro tivesse se preparado ali em oração, ele não teria negado a Jesus. Pergunta B. Para onde foi o discípulo humilhado? E qual foi a causa de seu grande pecado? Lucas 22, 62. Lucas 22, 62 diz: E saindo Pedro fora, chorou amargamente. O discípulo humilhado foi chorar amargamente. Ele saiu dali onde estava, voltou para o lugar onde estava primeiro com Jesus e os discípulos, que deveria ter sido um lugar de oração, e ali ele chora amargamente. O pecado de Pedro foi, a gente diria assim, foi negar a Jesus. Mas por que ele negou a Jesus? Porque antes ele não se preparou. Ele não ficou ali com Jesus orando durante a madrugada para poder estar firme contra as ciladas de Satanás.
Diz aqui: Pedro continuou em solidão e trevas, sem saber nem se importar para onde ia. Por fim, deu-se conta que estava no Getsêmani. A cena de algumas horas antes lhe veio claramente à lembrança. O rosto sofredor de seu mestre, manchado de suor misturado com sangue e convulsionado pela angústia, surgiu diante dele. Lembrou-se com amargo remorso de que Jesus havia chorado e agonizado sozinho em oração, enquanto aqueles que deveriam ter unido força com ele naquela hora de prova estavam dormindo. Foi por ter dormido, quando Jesus lhe pediu que vigiasse e orasse, que preparou o caminho para o seu grande pecado. O pecado de Pedro foi negar a Jesus, mas isso aconteceu porque ele não se preparou em oração. Se aquelas horas no jardim tivessem sido aproveitadas em vigília e oração, Pedro não teria ficado sob o controle de sua própria fraqueza, não teria negado ao Senhor. Se nós nos desligarmos do Senhor, se nós deixarmos de orar, de buscar o Espírito Santo de Deus para nos fortalecer, podemos cair numa cilada igual a de Pedro ou muito maior. Que Deus nos abençoe, que nós possamos estar firmes aos pés do Senhor e em constante oração. Lembre-se sempre, antes de você começar o estudo da lição, ore, pedindo a Deus orientação. Tenha um bom dia. Eu agradeço se você deixar aqui o seu like, deixar o seu comentário, compartilhar. Lembre-se, o seu like, ele ajuda muito que o canal cresça e possa ser levado a outras pessoas. Ok? Um abraço, fique com Deus. Deus abençoe nossos lares.